Extraordinária da oitava legislatura, realizada dia 9 de dezembro de 2025. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Chamados vereadores, sessão plenária, 9 de dezembro de 2025. A Luiz Soares Azevedo. Presente. Bruno Sotomayor Bonato. Presente. Heraldo Nunes Mendes. Presente. Francisco Souza Melo. Presente. Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior. Presente. Leandro Nascimento da Silva. Presente. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva. Presente. Luiz Alvino Souza Neto. Presente. Marcelo Bem-vindo Francisco Soares. Presente. Presente. Rodivaldo da Silva. Presente. Tertulino Alves da Paixão Neto. Presente. Acórdão regimental, presidente. Havendo coro regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Leitura do projeto de lei número 3 de 2025, que autoriza a contratação de profissionais de educação do grupo Magistério, professores da educação básica, grupo de apoio à educação e equipe multifuncional, para atender a necessidade por tempo determinado e por excepcional interesse público das escolas do sistema municipal e da outras providências. Autoria executiva. Gabinete do Prefeito, ofício de gabinete, número 768-768-2025, Pacaraima, 1 de dezembro de 2025. Excelentíssimo senhor Francisco Souza Melo, presidente da Câmara Municipal de Pacaraima. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos a essa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 13 de 2025, que autoriza a contratação de profissionais da educação, grupo magistério, professores de educação básica, grupo de apoio à educação e equipe multiprofissional para atender a necessidade por tempo determinado e por excepcional interesse público das escolas do Sistema Municipal de Ensino e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei, após a leitura e análise, seja, por intermédio de Vossa Excelência, enviado ao plenário para deliberação em caráter de urgência especial, nos termos do disposto no artigo 118, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal, que trata do regime de urgência especial, e, se aprovado, que tramite por todas as fases regimentais até sua sanção e publicação. Cordialmente, Valdir Dávila Sampaio, prefeito do município de Pacaraima. Mensagem governamental. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pacaraima e ilustres vereadores, é com grata satisfação que experimento essa respeitável Casa Legislativa para análise de vossas excelências o projeto de lei anexo que versa sobre a autorização para a contratação temporária de profissionais de educação para o ano de 2026 em caráter excepcional temporário. A contratação é necessária para fins de evitar prejuízo aos alunos com a ausência de profissionais da educação, decorrentes de afastamentos legais de servidores no exercício da docência e aquelas que precisam ser supridas por inexistência de servidores concursados e habilitados, bem como os de apoio à educação e equipe multiprofissional, visando manter a rotina escolar e o desenvolvimento normal do processo pedagógico nas escolas municipais do sistema de ensino. As contratações autorizadas por esta lei serão feitas com base no permissivo legal constante deste projeto de lei, bem como com espectro no artigo 37, 9º da Constituição Federal. Diante do exposto, submete-se a presente matéria, apreciação e votação dos nobres pares que integram o Poder Legislativo, sendo que se apresenta para o momento, reiteramos protestos e elevada estima e distinta consideração atenciosamente, Valdir Dávila Sampaio, prefeito do município de Pacaraima. Ato do Poder Executivo, projeto de lei número 13, Pacaraima, 1 de dezembro de 2025, autoriza a contratação de profissionais de educação, grupo magistério, professores de educação básica, grupo de apoio à educação e equipe multiprofissional para atender a necessidade por tempo determinado e por excepcional interesse público das escolas do Sistema Municipal de Ensino e das outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. O prefeito do município de Pacaraima, estado de Roraima, Valdir Dávila Sampaio, em cumprimento da Lei Orgânica Municipal, de conformidade com o disposto do artigo 37, inciso 9º, da Constituição Federal, artigos 224, 225, 226, 227 da Lei Municipal número 58 de 2023, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do município de Pacaraima, Lei Municipal 289 de 2019, Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, PCCR,
Lei Municipal 247 de 2016, Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Magistério da Educação Básica da Prefeitura Municipal de Pacaraima. Suas alterações e demais dispositivos legais aplicáveis à matéria submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar por tempo determinado profissionais da educação básica e equipe multiprofissional para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no sistema municipal de ensino, distribuído da seguinte forma: professor da educação básica com licenciatura em áreas específicas, música, geografia, matemática, língua portuguesa, educação física. 2. Professor da educação básica com licenciatura em pedagogia normal superior, licenciatura intercultural e magistério indígena. 3. Profissionais de apoio à educação, assistente educacional, B. Assistente administrativo, C. Cuidador educacional, D. Auxiliar em serviço de vigilância, E. Auxiliar em serviço de alimentação, F. Auxiliar em serviço de limpeza e conservação, G. Monitor de transporte escolar, H. Agente de portaria e motorista de transporte escolar. 4. Equipe multiprofissional. A. Assistente social, B. Nutricionista, C. Psicólogo, D. Fisioterapeuta. Artigo 2º. A contratação autorizada por esta lei será procedida de processo seletivo simplificado de provas de títulos que será regulamentado por seu respectivo edital. Artigo 3º. O edital referido no artigo anterior será amplamente divulgado, com prazo de inscrição será de até 2 dias e estabelecerá os critérios de classificação para a contratação e o número de vagas a serem preenchidas. 4º. O processo seletivo terá caráter classificatório e eliminatório e os candidatos serão classificados por ordem decrescente, conforme os critérios estabelecidos no edital do processo seletivo simplificado de contratação. 5º. A classificação final dos candidatos inscritos e selecionados, segundo os critérios estabelecidos no edital de chamamento, será publicada em data estipulada no referido edital. Artigo 6º. A Secretaria Municipal de Educação será responsável pela constituição da comissão para o acompanhamento do processo seletivo simplificado e os procedimentos para avaliação serão por meio de contrato de assessoria para este fim. Artigo 7º. Os contratos temporários autorizados por esta lei cumprirão o regime de trabalho com carga horária de acordo com as leis municipais pertinentes para suprir a necessidade em caráter excepcional das escolas no sistema municipal de ensino decorrentes de desistência de profissionais dos últimos processos seletivos, afastamentos legais de servidores no exercício da docência e de apoio à educação, bem como aquelas que precisam ser supridas por inexistência de candidatos concursados e habilitados e atenderão à necessidade do ensino público compreendido em, para professor, ministrar aulas em período normal, ministrar aulas de reforço no contraturno ou em horário específico entre turnos. 3º, executar programas de correção de fluxo dos alunos. 4º, implantar projetos educacionais de recuperação e recomposição de aprendizagem. 5º, lecionar em classes atribuídas a docentes que se encontram afastados ou de licença nos termos da legislação em vigor. Substituição de docentes por desistência em concurso público ou processo seletivo, ministrar aulas, auxiliar outro professor e assistir alunos de educação especial. 8º, realizar atividades educacionais na ampliação da jornada escolar em tempo integral. 9º, realizar atividades meios necessários ao desenvolvimento de ensino. 10º, atender às ações emanadas pela Secretaria Municipal de Educação de conformidade com a legislação vigente. Para os demais profissionais de educação e equipe multiprofissional, apoiar os professores em atividades escolares da docência. 2. Apoiar as unidades educacionais nas atividades cotidianas de atendimento aos alunos. 3. Realizar atividades, meios necessários ao desenvolvimento do ensino. 4. Atender às ações emanadas pela Secretaria Municipal de Educação, de conformidade com a legislação vigente. Artigo 8º. Habilitação, pré-requisitos e descrição sintética das atribuições e obediência às especificadas na Lei nº 247 de 2016, Plano de Carreira do Magistério, Lei nº 289 de 2019,
Plano de Carreira Geral, Lei 058/2003, Estatuto do Servidor e Edital de Seleção. Artigo 9º. Somente poderão ser contratados profissionais que atendam aos critérios estabelecidos no edital, de acordo com a instrução mínima exigida para os cargos de provimento efetivo. Artigo 10º. Os contratados serão de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos conforme a legislação municipal vigente. Artigo 11º. Serão asseguradas 10% das vagas da presente contratação para candidatos PCD, pessoa com deficiência, desde que as atribuições dos cargos sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores em obediência à legislação pertinente. Artigo 12º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária específica da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 13º. A lei autorizativa terá vigência pelo prazo de 1 ano, contados da homologação do resultado prorrogável uma única vez por igual período, caso haja necessidade devidamente demonstrada pela administração pública. Artigo 14º. As contratações dos profissionais poderão ser rescindidas a qualquer tempo, no caso de cessar a necessidade excepcional e por interesse da administração pública. Artigo 15º. O quantitativo de vagas e as funções dos profissionais autorizados para a contratação destinados ao atendimento de necessidades temporárias por excepcional interesse público serão detalhados em anexo ao edital, conforme o quadro de reserva estabelecido pela administração pública. Artigo 16º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pacaraima, 1º de dezembro de 2025. Valderi W. Sampaio, prefeito do município de Pacaraima. Escopo: Gestão Pública. Boa Vista, 26 de novembro de 2025. A Sua Excelência, a senhora Alcione de Alencar Subaran, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Prefeitura de Pacaraima. Assunto: resposta ao ofício número 1480 de 2025 da CEMED, Gabinete Impacto Financeiro referente ao projeto de lei relativo à contratação temporária de profissionais da educação. Senhor Prefeito, em atenção ao ofício número 1480 de 2025 da CEMED, por meio do qual essa secretaria solicita a apresentação de cálculos do impacto financeiro relativos à contratação temporária de profissionais de educação com base nos valores atualmente praticados na folha de pagamento da CEMED. Apresento a seguir a análise técnica e o demonstrativo sintético do impacto na medida, da metodologia de cálculo adotado. Antes de pôr os valores, convém explicitar, ainda que de forma sintética, o método utilizado na apuração do impacto financeiro. Essa explicação é relevante porque permite compreender como se formam os montantes mensais e anuais, além de garantir transparência quanto às premissas utilizadas para as projeções. No cenário futuro, processo seletivo, a planilha foi construída a partir das seguintes etapas lógicas. Para cada cargo de professor ou profissional de apoio à educação foi informado o quantitativo de vagas, o salário base individual, as rúbricas de remuneração e encargo, salário base, 1/3 de férias, 13º salário, base de previdência, contribuição patronal ao INSS, contribuição ao SAT, que é 1%. Em seguida, para cada cargo foram calculados salário base mensal, quantitativo de vagas vezes salário base, 13º salário mensalizado, salário base mensal dividido por 12, 1/3 de férias mensalizado, salário base mensal dividido por 3, dividido por 12, base de previdência, soma de salário base mais 13º salário, mais 1/3 de férias, e INSS patronal, que é igual a 16% sobre a base de previdência, o SAT e o RAT, que é 1%, igual a 1% sobre a base de previdência. Desse modo, a despesa mensal total por cargo corresponde à soma de salário base mais 1/3 de férias, mais 13º salário, mais INSS patronal, mais o SAT. A planilha consolida ainda uma estimativa mensal total para todos os cargos, uma estimativa anual para um ano, multiplicando a estimativa mensal por 12 meses, uma estimativa anual para o ano 2,
aplicando um acréscimo linear aproximado de 3,42% sobre os valores do primeiro ano, consoante os totais apresentados. No cenário atual, tomou-se como referência direta o resumo contábil da folha de contratados, vínculo 5 da CEMED, novembro de 2025, considerando-se total de vencimentos como medida de remuneração bruta, total patronal como síntese dos encargos do empregador, total a empenhar, que agrega remuneração e encargos deduzidas as parcelas a cargo de outros entes ou compensação, salário maternidade e salário família. Assim, a metodologia adotada permite comparar em bases homogêneas a despesa mensal com pessoal contratado atualmente e a despesa projetada com os profissionais que serão selecionados por meio do processo seletivo simplificado. Os cálculos buscam refletir a manutenção dos valores hoje praticados, reorganizados sob o novo modelo de contratação, possibilitando avaliar se a medida é neutra, geradora de acréscimo ou de economia para o município. Da situação atual da folha de contratados da CEMED, novembro de 2025, com a metodologia esclarecidas, passa-se a análise do retrato atual da folha de pagamento dos contratados da CEMED, tomando-se como referência o mês de novembro de 2025 por ser a base expressamente indicada na documentação fornecida. De acordo com o resumo contábil da folha mensal, vínculo 5, contratados, relativo à competência 11 de 2025, constata-se o seguinte quadro sintético: quantidade de trabalhadores processados, vínculo 5, contratados, 572 servidores, salário base, R$1.326.464,71, total de vencimentos, somando salário base e demais proventos habituais da folha, R$1.386.909,08. Salário base, salário família, corrigindo, R$20.266,99. Salário maternidade, R$9.603,67. Total bruto da folha proventos, R$1.416.789,74. Total de descontos, INSS do segurado, IRRF, consignações e outros descontos, 165 mil, corrigindo, R$165.392,91. Total líquido pago aos servidores, R$1.251.051, corrigindo, R$396,83. Encargos patronais, que é o total patronal, R$189.667,91. Base de previdência, vínculo 5, R$1.354.769,89, sobre a qual incide a contribuição previdenciária do segurado de R$117.223,41. Ao se compor a despesa global com o pessoal de vínculo 5 contratados, incluindo encargos patronais, o próprio resumo apresenta o total a empenhar de R$1.576.576,99, obtido pela soma dos proventos com os encargos patronais, deduzidas as compensações de salário maternidade e salário família. Em síntese, o salário atual revela que a CEMED despende apenas com servidores contratados, vínculo 5, aproximadamente 1,58 milhão por mês em novembro de 2025, já considerados encargos patronais. Mantidas essas condições ao longo de 12 meses, tem-se uma despesa anual estimada da ordem de 18,92 milhões, sem considerar eventuais variações sazonais de férias, adicionais ou desligamentos. Esse montante serve de base de comparação para verificar o impacto da substituição das contratações diretas pelo processo seletivo simplificado. Da projeção de despesa com o processo seletivo simplificado, situação futura.
Superada a análise do quadro atual, é preciso examinar a situação futura que reflete o quantitativo de vagas a ser provido por meio de processo seletivo simplificado, bem como os salários bases e os encargos correspondentes. A planilha encaminhada pela Secretaria registra um conjunto de 412 vagas distribuídas entre diversas funções docentes e de apoio à educação, professores de educação básica em áreas específicas, professores com licenciatura em pedagogia, pedagogos, profissionais de apoio à educação, inclusive em comunidades indígenas, entre outros. A partir dos valores informados, chega-se o seguinte consolidado mensal para o cenário futuro: impacto financeiro, contratação temporária, Secretaria Municipal de Educação. Situação futura. Quantidade: 10. Cargo: professor da educação básica, áreas específicas, salário base: R$ 4.909,34. Estimativa mensal, itens de remuneração: salário base R$ 49.093,40. Em um ano, R$ 589.120,80. No segundo ano, R$ 589.120,80. Um terço de férias, R$ 1.363,71. No ano, R$ 16.364,47. Segundo ano, R$ 16.364,47. 11º salário, R$ 4.091,12. No primeiro ano, R$ 49.093,40. Ano 2, R$ 49.093,40. Base de previdência, R$ 54.548,22. Em um ano, R$ 654.578,67. Ano 2, R$ 654.578,67. INSS, R$ 8.727,72. Ano 1, R$ 104.732,59. Ano 2, R$ 130.915,73. O SAT, que é 1%, que estimativa mensal, R$ 545.048. Ano 1, R$ 6.545,79. Ano 2, R$ 6.545,79. Totais, a estimativa mensal, R$ 63.821,42. Ano 1, R$ 765.857,04. Ano 2, R$ 792.040,19. Quantitativo para 42, professor da educação básica com licenciamento em pedagogia ou normal superior. Salário base, R$ 4.909,34. A estimativa mensal, salário base, R$ 206.192,28. Ano 1, R$ 2.474.307,36. Ano 2, R$ 2.474.307,36. Um terço de férias. A estimativa mensal, R$ 5.727,56. Ano 1, R$ 68.730,76. Ano 2, R$ 68.730,76. 13º salário, estimativa mensal, R$ 17.182,69. Ano 1, R$ 206.192,28. Ano 2, R$ 206.192,28. Base Previdência, estimativa mensal, R$ 229.102,53. Ano 1, R$ 2.749.230,40. Ano 2, R$ 2.749.230,40. INSS, R$
36.656,41. Ano 1, R$ 439.876,86. Ano 2, R$ 549.846,08. SAT, que é 1%, estimativa mensal, R$ 2.291,03. Ano 1, R$ 27.492,80. Ano 2, R$ 27.492,30. Totais, estimativa mensal, R$ 268.049,96. Ano 1, R$ 3.216.599,57. Ano 2, R$ 3.326.568,78. Quantidade, 159. Situação futura, profissional da educação básica, apoio à educação. Salário base, 1.518. Salário base, estimativa mensal, R$ 241.362. Ano 1, R$ 2.896.344. Ano 2, R$ 2.896.344. Um terço de férias, estimativa mensal, R$ 6.704,50. Ano 1, R$ 80.454. Ano 2, R$ 80.454. 13º salário, 20.000, estimativa mensal, R$ 20.113,50. Ano 1, R$ 241.362. Ano 2, R$ 241.362. Base da Previdência, estimativa mensal, R$ 268.180. Ano 1, R$ 3.218.160. Ano 2, R$ 3.218.160. INSS, R$ 42.980,80. Ano 1, R$ 514.905,60. Ano 2, R$ 643.632. SAT, que é 1%, estimativa mensal, R$ 2.681,80. Ano 1, R$ 32.181,60. Ano 2, R$ 32.181,60. Totais, estimativa mensal, R$ 313.770,60. Ano 1, R$ 3.765.247,20. Ano 2, R$ 3.893.973,60. Totais. Situação futura, quantidade 8. Equipe multiprofissional de apoio à educação. Salário base, R$ 2.135,38. Salário base, estimativa mensal, R$ 17.083,04. Ano 1, R$ 204.996,48. Ano 2, R$ 204.996,48. Um terço de férias. Estimativa mensal, R$ 474,53. Ano 1, R$ 5.694,35. Ano 2, R$ 5.694,35. Senhor presidente, solicito que seja suspensa a leitura do resumo contábil e que a gente possa fazer a leitura do parecer jurídico. Em votação, o requerimento do vereador Alvino. Pela ordem, senhor presidente. Parecer jurídico da... Anexo ao projeto, vereador. Anexo ao projeto? Ok. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estamos, aprovam de pé. Aprovado, o requerimento do vereador está suspenso. A leitura contábil, né? É isso, vereador. Parecer jurídico agora. Parecer jurídico. Procuradoria-Geral do Município, requerente, gabinete do prefeito de Pacaraima, Rodrigo Dávila Sampaio, assunto análise de parecer jurídico do projeto de lei
número 13 de 2025, dispõe sobre autorização para a contratação de profissionais de educação, grupo magistério, professores de educação básica, grupo de apoio à educação e equipe multifuncional para atender a necessidade por tempo determinado, por excepcional interesse público nas escolas do Sistema Municipal de Ensino e de outras providências. Relatório. O ilustre prefeito municipal, por meio de ofício, no uso das suas atribuições da Lei Orgânica, Constituição Estadual e da Constituição Federal, encaminhou para a Procuradoria-Geral Municipal para a elaboração de parecer jurídico do projeto de lei supramencionado. O presente parecer jurídico será examinado quanto à sua pertinência constitucional, legal e jurídica. Em apertada síntese é o relato do necessário. Fundamentação. Salienta-se inicialmente que a presente análise está adstrita aos aspectos jurídicos que permeiam a solicitação do objeto dos autos, estando ressalvados desde logo quaisquer aspectos técnicos, econômicos, financeiros ou orçamentários não abrangidos pela alçada desta Procuradoria. Ressalta-se que a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, sendo meramente opinativo, não fundamentando decisão proferida pelas comissões ou nobres vereadores. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo, nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnica jurídica que orientará o administrador na tomada da decisão na prática do ato administrativo que se constitui na execução do ofício da lei na oportunidade do julgamento. Da iniciativa, competência em matéria do projeto de lei. O projeto de lei dispõe sobre a autorização de contrato temporário por tempo determinado para os profissionais da educação básica e equipe multiprofissional para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no Sistema Municipal de Ensino. O artigo 18 da Constituição Federal de 1988, inaugurando o tema de organização do Estado, prevê que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O termo autonomia política, entre aspas, sob o ponto de vista jurídica, congrega um conjunto de capacidades conferidas aos entes federados para instituir a sua organização, legislação e administração e o governo próprios. A auto-administração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para os municípios, é tratado no artigo 30 da Lei Maior, nos seguintes termos. Artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ademais, prevê ainda na Lei Orgânica do Município, no seu artigo 13, item 1º, combinado com o artigo 81, que é de competência de interesse local, bem como cabe a atribuição do Poder Executivo à iniciativa de lei dessa matéria. Artigo 13. Ao município de Pacaraima compete legislar sobre os assuntos de interesse local. Artigo 56. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que disponham sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções na administração direta e indireta do município ou aumento de sua remuneração. 2. Regime dos servidores, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 3. Orçamento anual, diretrizes orçamentárias, plano plurianual e abertura de créditos, concessão de auxílios, prêmios ou subvenções. 4. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta e indireta do município. Artigo 81. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa de leis na forma e casos previstos nesta lei orgânica. A iniciativa para o processo legislativo, por sua vez, também está adequada e simetricamente conforme a Constituição Federal, previsto que o projeto de lei de eventual contratação temporária para a recomposição do quadro de servidores no Sistema Municipal de Ensino se trata de organização administrativa, que é atribuição de competência privativa do Poder Executivo Municipal, conforme preceitua o artigo 61, parágrafo 1º, a linha B da Constituição Federal, combinado com o artigo 56, inciso 1, 2, 81, artigo 81,
da Lei Orgânica do Município, a contratação dos servidores públicos temporários regidos por regime jurídico especial tem caráter excepcional, visto que a regra é a investidura em cargo público mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Dessa forma, é garantida a concretização do princípio da igualdade. A Constituição Federal, em seu artigo 37, no entanto, prevê algumas exceções, como é o caso da contratação de agentes temporários. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: nono, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A contratação temporária é necessária em alguns casos, como em situações emergenciais, onde a realização de concurso público pela demora a ele inerente seria incompatível com as exigências imediatas da administração. No presente caso, resta evidente a necessidade da contratação sob pena de causar prejuízo ao serviço público, pois, conforme o artigo 7º do projeto de lei, o caráter excepcional é decorrente de desistências de profissionais nos últimos processos seletivos, afastamento legal de outros servidores, bem como inexistência de candidatos concursados e habilitados para atender às necessidades do município. Os motivos supracitados são considerados casos de excepcionalidade, que poderá automaticamente implicar na continuidade do serviço público, ainda se tratando de educação, sendo o dever do Estado de promover educação de forma universal, conforme o artigo 205 e seguintes da Constituição Federal. Ademais, a Lei número 58 de 2003, que dispõe o regime jurídico dos servidores públicos do município de Pacaraima, traz a previsão legal da contratação temporária nos artigos 224 e 235. Em resumo, é permitido contrato temporário visando atender uma necessidade excepcional de interesse público, sendo substituição de professor, atender outras situações de urgência, caso de calamidade pública e combate a surtos endêmicos. No caso em tela, se trata de um caráter excepcional de interesse público, pois, como a crise migratória, temos altos índices de alunos nas salas de aulas, o que demanda a recomposição de servidores quando estes estão afastados. Ou, a depender da demanda, é necessária a criação de novas turmas para atender a educação dos brasileiros e estrangeiros do país vizinho, no caso, a Venezuela. O tema 612 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal firmou a tese nos seguintes requisitos: entre aspas, abre aspas, na verdade, termos de artigo 37, 9º da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a. os casos excepcionais esteja previstos em lei; b. o prazo de contratação seja predeterminado; c. a necessidade seja temporária; d. o interesse público seja excepcional; e. a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da administração. Fecha aspas. O projeto de lei está em consonância com a Constituição Federal, lei orgânica, e atende ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a previsão do contrato temporário é legal, desde que atenda a uma excepcionalidade de interesse público. Conforme o exposto, e reitero, o município de Pacaraima se encontra em área de fronteira. Ao redor tem mais de 65 comunidades indígenas de diferentes etnias, que precisando muitas das vezes de professores da própria etnia para que seja resguardada a cultura primitiva daquela comunidade, e o município tem que atender por meio de contratação temporária muitas das vezes. Não se deixa olvidar que o processo seletivo simplificado é precedido de edital que contempla as classificações para cada cargo, sendo caráter classificatório e eliminatório de provas de título por tempo determinado. Por fim, o projeto encontra-se redigidos em boa técnica legislativa, respeitados inclusive os preceitos da Lei Complementar número 95 de 1998, atendendo às disposições normativas quanto à clareza, precisão e ordem lógica, conforme trata o artigo 11 da referida lei. Conclusão:
E o disposto, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei por inexistirem vícios da natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação em plenário. É o parecer jurídico, Pacaraima, 11 de dezembro de 2025. 1º de dezembro de 2025, corrigindo. Raicara Aguiar de Souza, Procurador-Geral do Município, Decreto 01/2025. Não, só água. Só água. Obrigado. Por favor. Já acabou, rapaz. Não presta atenção não, é? Única discussão e votação. A solicitação do Executivo referente à tramitação de caráter de urgência especial, o projeto de lei 13/2025, que autoriza a contratação de profissionais de educação, grupo magistério, professores de educação básica, grupo de apoio à educação e equipe multiprofissional para atender a necessidade, por tempo determinado e por excepcional interesse público das escolas do Sistema Municipal de Ensino e outras providências. Em votação, os vereadores que aprovam, fiquem como estão, os que desaprovam, fiquem de pé. Aprovando caráter de urgência. Está em discussão, presidente? É o requerimento do votação. Está em votação, viu, Heraldo? Discussão em votação. Requerimento aqui do Executivo. Se a Câmara acata o regime de urgência. Certo, presidente. Como está em discussão, né? Vou falar um pouquinho aqui. Presidente, como envolve contratação de servidores, e visto que o projeto aqui de lei do Executivo está perfeito, todo com parecer jurídico, né? Acredito que eu não vou aprovar em regime de caráter de urgência, porque a gente precisa de um parecer do nosso jurídico, porque envolve valores, envolve muitas coisas que eu vi aqui no projeto, conforme o nosso secretário leu, né? E a gente tem que estar adequado, a gente tem que estar atento, entendeu? Algumas normalidades, tá? Então aqui, deixar bem claro que eu não sou contra o projeto, tá? O projeto é de grande revalia para o nosso município, grande interesse público, né? Que também, eu sou contra também o seletivo, porque seria melhor que fizesse um concurso público, tá? E aqui, esse meu voto é em caráter de urgência, tá? Para deixar claro que eu não estou votando contra o projeto, apenas evitando a aprovação atropelada e protegendo a Câmara Municipal de Pacaraima, tá? Porque a gente tem que estar de acordo com a Constituição Federal, tá? Tem que estar legal, passar todo o trâmite, para depois a gente não andar e ser cobrados na rua, tá? Porque aqui nós somos autoridades, nós temos que ler qualquer projeto que venha do Executivo ou qualquer de autoria dos vereadores, e aí a gente precisa ter respaldo, tá? Então, eu voto, ainda não é votação, né? Mas eu rejeito, né, esse caráter de regime de urgência para a gente ter um pouquinho de tempo para a gente apreciar melhor esse projeto, tá bom? Tenho dito. Senhor presidente, como foi já dito por mim em outra ocasião, os demais pares, o que está sendo votado é o regime de urgência. O regime de urgência só muda o rito da tramitação do projeto. Em nenhum momento o caráter de urgência dispensa os pareceres ou dispensa a falta deles. Então, eu sou favorável já antecipo meu voto ao caráter de urgência. Eu acho que é uma situação que impõe a contratação futura de servidores, né? Já foi muito discutida pela gente a situação que se encontra a questão de selecionar um processo seletivo para a contratação de servidores da educação. Tem alguns pontos a ser corrigido
no projeto, que mesmo dentro do caráter de urgência a gente pode estar fazendo as nossas emendas modificativas dentro do projeto. Então, tenho dito. Pela ordem, senhor presidente. Também eu vou votar a favor do regime de urgência, como disse o nobre vereador Luizinho. O regime de urgência não impede. Nós temos o que reduz em 50% a tramitação no regime de urgência. A não ser que esse pleno, depois que em outra sessão extraordinária ou ordinária, alguém faça um requerimento pedindo que seja dispensado o parecer das comissões. Mas, em nenhum momento, concordo também com a questão do vereador Heraldo, que tem que prestar atenção, mas o regime de urgência não impede que não tenha os pareceres, a não ser que o pleno delibere e abra mão do parecer das comissões. Então, os dois pontos de vista estão legais, mas eu antecipo aqui meu voto. Eu sou a favor da tramitação em regime de urgência, porque isso não impede dos pareceres das comissões. Entendeu? O que o parecer diz, o que o regimento diz, é que é reduzido apenas o prazo de tramitação, que tem que seguir, porque se for votado sem seguir o rito, Vossa Excelência tem razão, se torna inconstitucional. Tenho dito. Mais alguém? Em votação, os vereadores que aprovam fiquem como estão e os que desaprovam fiquem de pé. Quem é contra o regime fique de pé, quem é a favor? Só contra o regime. Levanta. Aprovado. Tu fala uma coisa. Tu fala. Concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que se encontram devidamente inscritos para fazer uso delas. Nenhum vereador inscrito. Não havendo mais nada a tratar, encerrarei a presente sessão. Encerrado.